Olá, pessoas! Olha quanta troca. Só me transformei no grande acumulador graças ao jardim. Tudo carnívoro. Entendi. Ó, por exemplo, eles trouxeram aqui, aí eles olham de alguém e falam, gostei desse. Esse é o movimento troca-planta. Entendi. Carnívora, Olha carnívoro, essa aqui. que é carnívora. Olha que linda. Mas ele pega o dedo? Pega. Vai! Oh. Esse foi um dia super especial, idealizado pelo Bruno, da Game Jungle, em que a gente juntou pessoas que são fanáticas e adoram plantas para um dia de troca-plantas. Além de conhecer os seguidores do canal, a gente trocou muita ideia, aprendeu pra caramba, foi um dia super gostoso. Fica esperto lá no Instagram da Game Jungle, porque tem novas edições sendo agendadas. Olha, foi muito legal. Olá pessoal, tudo bem? Vocês não sabem onde eu tô, ou sabem porque talvez vocês já devem ter visto lá no Instagram convites para este evento. Mas o bom deste evento, que é o Troca-Planta, certo, meu querido Jorge? Exatamente. Ó, seguidor do canal, que eu conheci também mais profundamente no WhatsApp, né, no Platicerium Brasil, entre outros grupos. Então, muito bom te ver aqui. E vocês vão ver resultados de plantas lindas que ele trouxe aqui, nessa ideia de trocar plantas no mundo offline. Muita coisa eu devo ao jardim onírico. Por exemplo, os platicériums. Eu? O que eu tenho a ver com isso, meu filho? Tem. Eu só me transformei no grande acumulador graças ao jardim onírico. Bom, então vocês já viram que este episódio é especial. Fica com a gente e com o Jorge e a gente vai acompanhar juntos aqui esse evento. Segue lá, galera. Obrigado, meu querido. Senhora, o que a senhora trouxe? Para, Paulo. O que a senhora trouxe para trocar de plantinha? Eu trouxe pro Paulo. Ó, Paulo. É nóis que a sogra, hein? Tudo bem? Nem pra você me convidar. Túlio and Túlio. Os túlios. Os Túlios. O que vocês fizeram aqui? O que é essa subtração? Foram trocas. O que você falou? O que você veio de troca aqui? A gente trocou com o Jorge. Jorge, vem cá, Jorge. Qual foi a troca aqui, filho? Foi um saxícola. Saxícola, olha! Mas o Jorge foi duro na queda, porque eu falava pra ele, leva mais planta. Ele falava, não quero. Olha, Eu não quero. Não negociador. tem espaço.
Eu falo, não, mas é pra você levar Negociador dos planta. ruins. Ele fala, eu não quero levar planta. Olha só. Tá bom. Leva você. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? Agora vai encher o carro e vai pegar mais coisa, filha. É isso. Tá bom. Valeu. Parabéns, é ótimo. Parabéns. Ó, estamos aqui com o idealizador do evento e CEO e idealizador também do Game Django, certo, Bruno? Exato. Cara, explica pra gente qual que é a ideia por trás do Game Django, qual a ideia desse evento aqui que a gente está hoje, que, né, que bom que tem bastante gente, bastante burburinho. Peço desculpas até se vocês estiverem ouvindo muito ruído, mas me explica aí qual que é a sua ideia e de onde surgiu isso. Então, vamos começar de trás para frente. A ideia do evento é justamente trazer pessoas que têm esse gosto em comum das plantas, né, de colecionar, de trazer plantas para dentro de casa e tal. Então, assim, são coisas que é um tipo de evento que não acontece, né, com uma certa frequência no Brasil, né? Eu, pelo menos, não consigo, buscando aqui na memória, não me lembro de nenhum evento parecido que tenha acontecido. É verdade, é verdade. Seja Sudeste, Norte, Nordeste, né, qualquer região do Brasil, não me recordo. E já assim, perdão, desculpa te interromper, mas já te adianto que o pessoal, quando a gente foi divulgando o evento, falou: não, tem que fazer no Rio, não, tem que fazer aqui em Salvador, não, tem que fazer. Se der tudo certo, vai rolar por aí também, mas... Muita gente pedindo. Bom. E assim, é uma satisfação grande, né? Porque a gente vê que é um nicho que é presente, é um nicho constante e que tem um certo volume de pessoas que aderem, pessoas que gostam justamente de colecionar, né? Então, assim, já falando sobre a primeira pergunta, né? A ideia do aplicativo foi justamente essa. Porque a gente não via uma plataforma existente no mercado que possibilitasse as pessoas de adentrarem nessa plataforma justamente dita para interagirem entre si, né, falarem sobre as plantas, falarem sobre a possibilidade de trocas, né, venderem naquela plataforma e tal. E é justamente essa a ideia do aplicativo Game Django. Legal. E da empresa Game Django como um todo, Muito da bem. marca Game Django. Então, na verdade, isso aqui é uma manifestação física do que acontece no aplicativo. Exatamente, certo? Né? exatamente. Então aqui, por exemplo, você tem uma planta que está sobrando, né? Igual a gente trouxe oblíqua peru, trouxe, né? O George trouxe ali os Platycerium e o pessoal trouxe ali o pré-bonsai, a Lucásia cuprea, que nem está tanto na moda, mas está sobrando lá, mas com um cultivo maravilhoso. Inclusive existe uma história muito legal dela também por trás, né? Da cúprea do Burle Marx? Do Burle Marx, Burle né? Marx Foi a é primeira maravilhoso. ponta do Burle Marx. Então, cada ponta tem um potencial, tem um potencial, de exatamente. storytelling bem legal. Muito legal. E aí a ideia é você ter uma planta sobrando, né, e traz para trocar. Aqui presencialmente e na Game Django, no aplicativo, você faz isso virtualmente. Então é legal que deu certo aqui o evento. Um evento que está bastante tumultuado aqui, graças a Deus. E vai ter 2 workshops já. Não, 3 workshops, né? Já. E aí vocês vão ver algumas imagens aí também. Então, É isso aí. Obrigado, meu Show de cara. bola. Bom, parabéns. Valeu. De repente, tem que ver se alguém tem... André, você tem melanocris ou não? Não? Você tem? Ó, ele tem, ele tá vendendo. Prazer, tudo bem, Thiago? Prazer, Thiago, beleza? Tudo bem? O Thiago viu todos os nossos episódios lá no... Sim. É? Estou esperando abrir teu jardim botânico lá. Sim. Quando é que abre? Olha, para amigos já tá aberto já, mas acho que para público mesmo tem que esperar ainda o reflorestamento crescer um pouco mais. Quem sabe daqui uns 3. Ele quer fazer Airbnb lá também, né? Então, Olha que eu fecho, hein, meu? Olha que eu fecho lá. Eu vou até a campo, né, ele? Qual foi aquele que a gente foi pra lá de Campos Minas?
É o Plantaro, né? Que é do... Ah, o Plantaro do Rei Lorenzi, Eu ficava doida com os climas que ele organiza. Lá é bem metódico, Engenheiro, né? Sim. Engenheiro, escritor. Os dois tá indo pelo mesmo caminho, eu achei muito legal. O conceito ali do Serrinha, ele é mais um jardim natural mesmo, né? Que o Plantaro ele tem esse conceito mais europeu, né? Que é uma coisa bem assim, grama, indivíduo, uma coisa mais organizada, assim, né? Como um parque museu. Enquanto o Serrinha a ideia é ser uma coisa mais de trilha, uma coisa mais caótica, rústica, que é a linha do jardim botânico mais oriental. Os chineses, assim, jardim chinês é uma coisa mais natural mesmo. Super bonitinhas as plantas dele, Olha só essa cúprea, nunca vi assim tão linda. Porque tá na estufa, né? Se tirar, Menino. ela dá desanda um pouco. Tá bonita, né? Tá linda. A locasa maravilhosa. Essa cúprea aqui é a planta que eu coloquei para recuperar, porque eu tinha colocado fora e aí ela começou a definhar e eu joguei aqui. Não é planta que nasceu aqui, ela foi recuperada, na verdade. Legal. Tá linda. Tá linda, né? Você pegou esse Alcicorne África do George e... Dei esse nifalifolium pra ele. Ah, tá. E tem mais aqui, ó. Tudo de cultivo. Esse aqui é bastante da avó, né? Bem da avó. Toda avó tem seu quintal assim, ninguém sabe o que é. Em geral confunde com o Andreano, mas tipo, os lóbulos dele aqui enchem muito mais. Fica mais e a folha pronunciado. Legal. Você vai ver o Andreano, ele é mais alongado, então ele puxa mais para como se tivesse uma hibridização com o Arauquiano, mas legal. Boa. bem diferente. Boa troca. Bom para híbrido. E eu adoro África, esse Alcicorne é demais. Então, eu tinha um Rutume que eu peguei lá do Luiz Platicenius no grupo. Tá, Luiz, Só que ele pegou cochonilha. Mas perdeu? Eu fui jogando álcool, tentando passar a escovinha. Foi uma guerra, mas... Perdeu? Perdi. Perdeu a guerra. Mas é bom pra aprender. Não, você perdeu a batalha. A guerra nunca está perdida. A guerra ainda não acabou. Ainda tá aqui, Muito bom. O Alcicorne, no geral, ele é o Toyota Bandeirante, né? Ele é aquele... Aguenta tudo. É sol, é chuva, é seco, é impressionante. Você não perde. Madeira? Qualquer cumaru, cedrinho, essas madeiras mais duras. Aí eu coloco um pouco de serrapilheira, até vou explicar daqui a pouco ali no workshop. E aí eu coloco na serrapilheira e coloco ele em cima. E aí eu só coloco dá uma moldada com esfagno, passa fio e acabou. Recentemente eu comprei aquele Antúrio Delta Seed. Tá. Parece um Delta. Tá. É muito bonito. Mas ele ainda é pequeno. É deltoide, tá. Entendi. Comprou onde? Conhece o Hernani? Hernani, sim. Hernani, Ah, sim. Ele não ia vender. Tá. Ele postou Antúrio de coleção. Aí eu falei pra ele assim, um dia que você tiver, me fala. Passou acho que uns 3 meses disso. Ele, eu tenho agora. Só que só tem um. Aí foi. Então eu quero. Aí arrematou. Entendi. Tá bom. O bom é que o meu Sunset, eu cortei e fiz uma... Como se fosse por alporquia, né? E aí ele continuou na parede lá meio penduradão. E aqueles 3, um não vingou, 2 vingaram. Eu te falei que eu tava colocando 3 para enraizar? Aí foi. Acabou rolando. Cara, eu tenho umas araças que eu meti no chão. E elas crescem. E eu acabo cortando, algumas eu dou, algumas eu dou. Tá certo. Mas assim,
Filodendro, você corta, parece uma hidra. Nasce 3, 4 cabeças. Hidra. Eu falo, cara, é foda. Mas seus vídeos são muito bons. Obrigado, Eu imaginei que você tinha alguma coisa com marketing, com venda, alguma coisa. Cara, ele fala muito bem nos vídeos. Prazer, tudo bem? Em vez de tabela eu tenho que ver também, tá? E aí Tem eu comecei, que ver? Não, eu comecei a gostar de planta é um por causa pesar? de você. Agora eu comecei a gostar por causa de você. Obrigado, muito obrigado. Aí a gente veio. Legal, Ele obrigado. trouxe umas plantas. Você trouxe alguma coisa? Tudo bem? Ele começou com... Prazer é meu. minha filha e minha mãe. Que linda. Aí a gente aproveitou pra ver. Que legal. Bom que vieram. Você está aprendendo a cuidar de plantas. Tá certo, é nessa idade que pega jeito. Eu fui assim ele também. Gosta tanto que a gente começou a gostar por tabela, né? Ah, que legal, que legal. Você trouxe alguma coisa? Trouxe, eu trouxe uns 2 pré-bonsais que eu tinha. Ah, é mesmo? Você viu o Kojima, o Wilson? Sim. O Wilson é um querido. Ah, vi ali. O que é? Jabuticaba? É uma jabuticaba. Jabuticaba e um ficus. Olha que barato, ó. Já. Você fez aramado? Aramado. Tanto que Que legal. Que barato. mordeu um pouco o arame, mas o ficus cicatriza logo, né? Ficus vai bem, né? E aqui também começou já, né? Aqui, ó. Muito legal. Aqui, ó. Isso aqui a gente viu lá no Wilson. Parecido com a caqueira, né? Caqueira, legal. Parabéns, muito bom. Obrigado. Juan, diretamente de Argentina. Prazer. Catador de plantas. Tudo bem? Tudo bem. Carnívoro ali, ó. Ali é tudo carnívoro. Entendi. Ó, por exemplo, eles trouxeram aqui, esse que chama Alocasia cúprea, Monstera obliqua peru, Alocasia. Aí eles olham de alguém e falam, gostei desse, você troca. Aí vai trocando. Aí vai trocando, exatamente. Esse é o movimento troca-planta. Entendi. Carnívora. Qual é carnívora? Essa aqui? Que é carnívora, olha que linda. Mas ele pega o dedo? Pega. Vai! Essa aqui é uma cobertura para chuva não. Porque se transbordar isso aqui, perde a função. Então ele tem líquido próprio até uma altura. E aí é atraído, né? O bicho é atraído a entrar ali, ele chega lá um ponto que não consegue sair mais. E aí. Então esse aqui é um tipo, chama Sarracenia. Esse aqui chama Nepenthes. É o mesmo sistema. Um pouquinho diferente, mas sim, essa tem bastante líquido mesmo dentro dela, aí dá pra ver. E o inseto escorrega lá pra dentro, não consegue sair e derrete. Então esse líquido é como se fosse um ácido. Suco digestivo. Suco digestivo. E aqui, e como é quando chove aqui? Como é? Ela fecha? Não, essa abinha é justamente pra não cair chuva. É um telhado só, não é que fecha, entendeu? Entendi. Então ela não Mas se tem muita chuva. É aberto, aí a água vai cair aqui e vai escorrer pra fora. Tá vendo? Ele tem é o design. Aqui sim, aqui dá pra, essa tá bem mais coberta, né? É uma pra cima, sabe? A rua São Nazário, aquela que passa em Santa Helena, tem uma bifurcação que ela dá com a Jomelê ali. Sim. Aquela pracinha ali. Meu amigo comprou uma casa na frente, eu moro praticamente na esquina. E a ideia nossa lá é colocar algumas coisas mais legais, né, diferentes e tal. Você tem que pedir para a prefeitura, não tem? Para plantar, não. Eles têm uma regra que a gente já deu uma olhada. Uma regra não, na verdade eles têm algumas instruções de plantio, que é 1,5 metro de distância entre árvores, não sei o quê. Mas teoricamente você pode plantar o que você quiser. Mas você viu a experiência que o Cardim fez ali no Lago da Batata? Que ele saiu do protocolo e plantou 4 árvores por metro quadrado. Não, é muito. Vai lá ver o evento, querida. Vai lá, vai. Tem um pessoalzinho novo. Um metro quadrado, querido. Isso, tchau. Uma árvore Obrigado. da outra. Você estava indo, né? Obrigado. O Squam Cauley, o Jim McDowell e o El Choco. São os três que eu quero comprar. O El Choco, eu tirei ele do Roraima, que ele estava no Roraima, porque eu achava que ele precisava de muita umidade. Pus ele lá no Jardim de Arace e foi. Tá indo embora. Vai super bem.
Lembra que eu perguntei uma vez, assim, que se colocar numa árvore um melano, um gigas e um melano. Um melano e um micas, né? Micas, que são... o micas vai mudar, tal. Ele muda. A ideia da praça é numa das árvores colocar os três juntos para ver, né? Porque o micas não cresce muito. O micas não cresce muito. A gente pega umas árvores doadas, pega uma embaúba, pega uns negócios que são... Eu tenho muita vontade de colocar uma embaúba prateada lá. Então, porque ela é precursora, né? É árvore pioneira. Então, a gente até pode brincar com isso. Explica que a embaúba aqui para ser a árvore pioneira que vai abrir o caminho pro resto, entendeu? E aí, você tem muita coisa de agrofloresta de meia sombra. Eu plantei uma taioba daquelas gigantes. Que o César trouxe de Paraty, de uma área que estavam desmatando. E a gente colocou lá e começaram a cortar, né? Só que a gente colocou uma plaquinha assim, essa taioba não é comestível, aí pararam de cortar, entendeu? Então, tá vendo? Funciona. Sim, salabim. Sim, salabim, bim, bim, mostre para o povo. Olha, cortado. Olha as raízes. Só que assim, o babado aqui tá tão bom. Só que assim, gente, o babado aqui tá tão bom que eu vou cortar mais, tá? Me chamem de louca, mas eu vou. Mostra pra ele que eu não peguei. Olha aqui. Vou cortar mais, ó. Tá funcionando aqui. Então, vamos lá. Gata, acho que essa não precisa. Então a gente teve 2 apicais e uma basal. Passo 2, depois que a gente corta essas maravilhas, é cicatrizar o corte. E eu gosto de usar canelinha. Tem gente que gosta de usar Super Bonder ou qualquer outra coisa. Funciona. Cera de vela. Acontece. Eu curto a canela. Eu acho que ela funciona super bem. Daí eu ponho a canela na... É bom, né? É cheirosa. Passo aqui o cortezinho. E ela tem ação fungicida, a canela é excelente. E agora a gente vai replantar. Faz um... Ai, meu Deus, é bom demais. É urutau. Ainda dá um... Vamos posicionar a plantinha bela, linda, maravilhosa aqui. E vamos encher de urutau, que o urutau é bom demais. Pronto, uma. Uau! Eu quero saber se vocês estão espertos aí. Qual que é a regrinha depois que a gente replanta uma planta? Plantou, regou? Plantou, regou? Plantou, regou! É sobre isso! O 2. E é isso, gente. Temos 3 plantinhas. Uma. Eu não vou regar aqui porque vai dar ruim, né? Mas eu vou levar lá pra trás e regar. Plantou, regou, plantou, regou, plantou, regou. É sobre isso. A gente vai acondicionar colocando nesses espaços aqui, nesse espaço que ficou sobrando dentro do vaso, né? O substrato da urutau, multi-urutau. O multi é uma mistura do extraordinário, que é um composto, uma bomba orgânica. E aí a gente fez o multi a partir de misturas que as pessoas faziam. A Carol, o Alan, que os clientes faziam. Então o multi é o extraordinário com 2 moagens diferentes de... aqui, ó, essa é a M e a P, que deixa... Da serrapilheira, que deixa o substrato mais aerado, mais fofo, né? Serrapilheira, pra quem não sabe, é floresta, folha... Primeira camada, né? São camadas, exato, de bosque e subbosque. Né? Então são galhos, folhas, que entram em processo de decomposição. Então a serrapilheira é isso, aí você tem as camadas em níveis de decomposição diferentes. O extraordinário é como se fosse a camada mais profunda da serrapilheira, que ela é matéria orgânica mais decomposta há mais tempo, né? E aí você tem as camadas, folhas e... Então é isso, o multi ele é um composto pronto, na verdade, né? Carol. Você não precisa misturar. Você não precisa misturar, ele já está misturado. Já está misturado. Mas se você quiser... É a floresta em casa. É a floresta em casa. Boa definição aí. Uhul! É isso. Bom, qual que é a ideia aqui? Queremos transplantar isso aqui, que é do Beto, que está ali, plantinha do Beto, para a placa de madeira, para que em breve fique assim.
Então vão ser duas ideias aqui. Uma é tirar do que é feito por Olambra, que é basicamente isso. Olambra usa muito essas cuias para reprodução só. Não serve para nada além da reprodução. Usar isso aqui em casa não funciona muito, porque tem muito substrato e Platycerium, chifre de veado no geral, é uma planta é uma epífita que dá em árvore e que ela não gosta de substrato. Então, eu vou pegar do Beto e vou fazer ali. Mas muita gente pergunta como é que faz para tirar o perfilho, como esse Willink cultivar venosa. Tecnologia da faquinha, pode ser tramontina, pode ser qualquer outra coisa, que corte bem. Basicamente, olha uns 2 centímetros para dentro e... Oh! 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 Túlio! Oh! Isso, querido. Oh. Por que é isso, gente? Por que não tem tanto problema fazer o corte meio que delicadinho assim? Basicamente, as raízes que estão aqui de fixação, elas vão, obviamente, se regenerar e vão fazer a fixação. O que não pode acontecer de jeito algum é basicamente mexer ou danificar esta pontinha verde aqui, que é o meristema, chama meristema apical. Ele é o que faz qualquer planta crescer e no Platycerium ele é mais delicado ainda. Se eu danificar isso aqui, fizer um cortinho aqui, provavelmente ou ela morre, ou a próxima basal vai vir torta, a próxima fértil vai vir torta e ela se dana. Bom, vou deixar isso aqui por enquanto aqui, beleza. E aqui do Beto, então vocês entenderam como tira perfilho, né? Muita tecnologia. É isso. Oh, por favor. Sonoplastia. E aqui do Beto, ó, basicamente, você tira da cuia. Beto, vou brincar com você aqui, tá? Mas isso aqui é um horror, porque o que vem de Olambra é que eles usam esse substrato meramente para a reprodução. Essa planta, olha como funciona a raiz dela. Ela fica na árvore. Então, se ela fica na árvore, ela precisa só disso aqui, para que tudo isso substrato, né? Mas linhas de produção. Ó, e o Beto ganhou aqui um perfilho, uma planta filha da planta mãe, porque esta raiz aqui ela vai andando, ela encontra um momento de claridade e aí ela perfilha. Então, Beto, quer fazer aqui, Beto? Não, por favor. É seu filho. Não, por favor. Aqui, ó. Lembrando que eu estou preservando o meristema, que está aqui. Ó. Ó. Vocês estão bons, né? Tão naturais. Bom, basicamente precisa ser feito aqui. Tirar, ó. Nada disso importa. Se jogar água para ajudar aqui? Para tirar, sim. Ajuda. É que eu estou sem água aqui, mas eu faria em casa isso. Muito boa pergunta, e não é da iniciante. Aqui está emaranhado de parece folha velha, né? Fala, isso aqui está morto. Os Platyceriums, eles têm o que chama de parênquima aquífera. Tudo aqui dentro, se você estiver bem hidratado, tudo aqui dentro tem água nas parênquimas, tá? Então assim, pode cortar, não tem problema nenhum, mas ele ainda tem utilidade. Isso aqui, tudo que é marrom, né, tem utilidade. Posso fazer o que eu quiser? Pode. Você confia em mim? Posso perguntar? Agora! Então aqui, eu vou abrir. Vou pegar essa faca para me ajudar aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque como ele ficou na cuia há muito tempo, ela perdeu o formato. Que basicamente ele vai envolvendo a árvore, né? Que ela está
como epífita, que é o que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer colocar ela mais aberta possível aqui. Essa muda tá grande. Eu vou te dar essa plaquinha, tá? De presente. Eu vou prender ela como eu prenderia em casa. Nesse tamanho, com esse nível de raiz, eu não faria mais nada, tá? Eu coloco direto na placa. O que o George fez ali, o que eu faço bastante em casa, que é uma metodologia japonesa, de ficar passando para lá e para cá o fio, eu vou mostrar com pequeno. Muito obrigado, Paulo. Você, tudo bom? Tudo bom. Sou iniciante. Não, você não é iniciante, para isso não é não. Basicamente, ó, o que eu faço aqui? É que eu não vou gastar essa placa com isso. Eu uso serrapilheira da Urutao, tá ali. A Urutao, a Carol da Urutao tá ali. Eu uso serrapilheira da Urutao. Faço uma caminha. Eu venho com o esfagno, faço esse berço aqui, coloco aqui e fixo. Basicamente isso, tá? Daqui a pouco as basais começam a sair e começa a cobrir o esfagno, tá vendo? É isso. Então, como essa planta, o que você quer que eu faça? Você quer que eu plante a sua aqui? Ou você quer ganhar uma muda do E-Link e eu planto aqui? Tem 3 segundos. 3, 2... Não, o que você prefere? Não, você pode levar essa muda de presente, você faz em casa isso. Então tá. Tá bom. Olha, como eu sou muito legal. Sou filho de Mara. Oi! Olha lá. Olha, isso aqui é só para dar forma, tá, gente? Lembrando que o que importa... O que importa? O que importa? Meristema, muito bem. O que importa é o meristema. Que está onde aqui, Beto? Vem aqui mostrar. Exatamente. Este olhinho verde é o meristema. Então, para quem estiver começando no mundo platicério e comprar um platicério muito pequeno que não tem as basais estabelecidas, você olha para o meristema, olha como ele está. Aqui está bem para cima, tá? Aqui dá para ver bem. Este olhinho, ele sempre solta a basal, uma para a esquerda, uma para a direita, e a frontal, obviamente, para frente. O meristeiro ele tem que sempre estar acima. Se eu plantar isso aqui assim, vai demorar uns 4 anos para ele virar, e aí ele vai encontrar o caminho dele. Outro dia, uma seguidora mandou o que eu faço aqui? Eu falei, vira 25 minutos para a esquerda ou para a direita, sei lá o que era, anti-horário, horário. Ela mudou, em 1 mês começou a emitir as folhas. Porque a gravidade interfere muito, então faz toda a diferença. Então aqui basicamente é isso, coloca aqui e aí eu vou fixar. E basicamente é com fio de pesca, esse aqui, se eu não me engano, é de 0,3. Só detalhe, gente. Você pode colocar o prego, eu coloco pregos auxiliares, né, para fazer a fixação, ou aqui, ou nas laterais mesmo. Eu coloco bem no meio, para ficar bem estético. E aqui atrás, é legal que a moça ali, ela comenta tudo, né? E aí os dois pregos atrás para fazer a sustentação, e aí você coloca em qualquer lugar. O platicério, Carol, o platicério, que é da família das samambaias, existe uma discussão de quanto tempo ele está na face da Terra, né? E ele certamente está milhões de anos. É uma coisa meio pré-histórica, né? É pré-histórica. Então, estourei. Então, o ponto você passou por tanto, né? E está aqui ainda. Ela não é bem o Anthurium papililaminum, né? Assim, que a gente tem um pouco mais de cuidado. Nos platicérios do George, que está bonito ali, esse aqui, se vocês olharem, o tanto de passada de nylon que tem, mostra que é um trabalho minucioso, né? Aqui vai ser um pouco menos minucioso, porque não precisa. Ele está virado para cá. Então, eu virei ele para mim.
abre aqui. Vem cá, querida. Vem cá. Essa é a mamãe. Essa é a mamãe, vai dar o dedo. Vai ficar segurando agora. Agora eu vou fazer assim, ó. Isso. Faz paniquete, Mara. Rebola, querida. Paniquete. Aqui é só a passação de fio de nylon. É um saco. Vamos ficar quietinha. Vamos segurar a opinião. É minha mãe, tá, gente? Ó, faz uma pressão aqui só para ele ficar na posição. Eles vão falar, nossa, mas ele não tá tão bonito quanto esse aqui. Porque as basais, elas começam a crescer e vai cobrir todo o fio de nylon, vai cobrir qualquer imperfeição e, eventualmente, a folha basal, se ela tivesse uma bonita verde saindo aqui, como quase essa daqui, se ela machucar, na próxima basal já está coberto, já está resolvido, entendeu? Tó, Beto. Aí. Quer o brinde? Tô bem, gente. Então, esta era a brincadeira com o emplacamento e platicério, que vocês veem que é muito complexo mesmo. Mas pode trocar com alguém agora, se tem um dia sobrando, tá no trocar planta. Quem quiser um bifurcatum do Beto. Então é isso, gente. Obrigado. Bom, pessoal, tá aqui o final de feira já. O Douglas, nosso amigo, tá aqui. Ó, acabou o evento. Eu bati muito papo, o Douglas veio aqui, fez uma doação pro Troca Planta, pro sorteio. Eu não fui sorteado porque não tinha número, nem o Paulo. O Douglas foi sorteado. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Depois eu explico para vocês. Ó que legal, o Túlio Malaspina fez umas trocas com a gente, entre outras. Tilância, Ring of Fire e uma suculentinha para outras plantas que a gente trouxe para cá. Porque isso é o espírito deste evento, que é trocar planta. Então agora todo mundo feliz, já foi para casa, muita gente sorteada e este episódio chega ao fim. Muito obrigado por estarem neste episódio com a gente, que celebra o mundo das plantas, das trocas e da generosidade entre pessoas que gostam do verde. E que venham, ó, aí tá aqui, ó, uma direção, que venham mais eventos. Queria agradecer o Bruno da Game Jungle, a Maju, Carol, né, da Maju, e deixe seu comentário aqui embaixo, sua dúvida, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe. Até a próxima, tchau!